do Senhor. Amém! Glória! Nessa noite eu não vim na casa. Eita, Mas quando eu orava às 5h30 da tarde, eu comecei a clamar ao Senhor. é por aí. E falei com o Senhor. É verdade. Se fosse para eu chegar a esta casa, eu voltaria com a minha bênção. Amém! No livro de Lucas, fala sobre a praga, a turma de luz e não pode sentar. A ovelha perdida. E eu ainda comentava com a Luiz também. Na palavra introdutória, a palavra do pastor Pedro ali, Êxodo 14, sobre aquele povo que saiu do Egito, que começa a murmurar. Ali eu não estava nem ouvindo direito, eu estava com febre, mas eu guardei aonde parece Glória a Jesus. casa. E ele falou assim: vocês não têm condição de ler, eu não tenho condição. Passei o dia inteiro fazendo coisa quente, tomando coisa quente, e leite, canjica e comida, não sei o quê. Já hora que eu fiz, Senhor, eu misericórdia. Então eu orava por isso. Aleluia! E esta palavra eu disse: bom, hoje eu não vou trazer esta palavra, porque não serei eu. Quarta-feira é culto da família. Papai, vou ver o que o Senhor faz. E começa em casa a pegar a meditar na palavra. E quando eu chego aqui, eu me embrulhei, botei o cobertor ali, entramos no carro, começa a chover, e a gente chega aqui. E eu pensei, falei com a irmã lá do Ceará, eu indo para a casa de papai, ela me mostra um acidente ocorrido lá, que Deus deu livramento. Eu falei, Deus está orando pela minha vida, pela sua vida, eu estarei lá. Glória a Deus! Mas não foi a oportunidade, vou ficar quietinha no lugar da padrinha lá, porque eu não estou podendo. Trouxe a minha água de casa, veio tomar água gelada. E vou ficar quietinha. Glória a Deus! O pastor passa e fala que eu vou trazer a palavra. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está no doutor e no bar, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos alistou. E nós não mais mudamos, e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se Ele abriu a todos, a felicidade ela vai acontecer. Né? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, fala de uma vida vitoriosa em Cristo, mas também lá fala das adversidades, lá também fala da tribulação, lá fala da dor, do problema, de tudo que nós vamos enfrentar, mas nós permanecemos porque sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? No livro de João 12, né, 6, fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá no versículo 8, 12, fala que Ele é a luz do mundo. E aqui no livro de João 10 diz que Ele é o bom pastor, né? Ele é a porta que conduz ao reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele cuida das suas ovelhas. Aqui diz ovelha, fala que Ele é um bom pastor, né? Ele cuida das suas ovelhas. Ainda eu disse para ele: eu sei que o Senhor está contemplando e vendo como eu estou nessa noite, mas eu creio que o Senhor vai entrar com providência. Parecia a situação momentânea, só para nós orarmos um pouco mais, ou para nós se deslocar mesmo da situação. E aí o Senhor falava comigo: esta multidão te impede de ir lá, ela vai te impedir? Ele não impede, porque cheguei na casa. Eu estou dizendo para você nessa noite que Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que você dormiu com você, aquele que ensinou o caminho para que as ovelhas trilhassem, né? Ele está conosco, Ele é a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no 14 diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Nós conhecemos o Deus que nós servimos, sabemos que toda e qualquer situação vão acontecer, mas Ele vai estar conosco para nos dar glória, né? Ele diz para nós pregarmos uma palavra
necessidade, de situação, nós estamos pregando que Ele é o caminho, nós estamos dizendo que Ele é a porta que leva para os céus. Mas quantos têm ouvido esta palavra e quantos não têm renunciado à vida no mundo para estar com Jesus? Quantos não têm alinhado a sua vida à palavra do Senhor para poder estar com Jesus, tem dado crédito ao mundo, tem vivido as ofertas do mundo, e Ele tem tido paciência, Ele tem chamado, louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor falou, ele não me falou nada, que a gente ia trazer palavra, me falou ali. Mas ali no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 diz, a parábola da ovelha perdida. Aqui o Senhor fala para nós dessa ovelha perdida. E era uma entre 100 e uma 99, ela estava perdida. Então temos que continuar indo a ela, pregando a palavra até a encontrar. Temos que enviar a palavra a esta ovelha que está perdida, está embriagada, está embaraçada. Quem ouviu a palavra, temos que continuar pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E chegaram-se a Ele todos publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ali Jesus estava sendo julgado. Quantas vezes nós vamos ser julgados? Quantas vezes vão falar mal de nós? Quando eu entrava no carro, eu pensei, se aqueles que vão estar vivendo agora vão ser louca. Olha como está indo para a igreja. Não tem necessidade disso. Está chovendo, não está bem. É o temor do Senhor que faz nós estarmos de pé. Nós oramos ao Pai. Ele diz: ide, deixa o resto comigo. Deixa o resto que eu cuido. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Jesus Cristo foi julgado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo que um homem dentre nós, tendo 100 ovelhas, e perdeu uma delas, não deixa no deserto as 99, ele não vai após a perdida, até que venha achá-la. Então nós temos que continuar pregando o Evangelho para aquela que ainda está perdida, para aquela vida que tem encontro com Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é luz desse mundo que vive em trevas, esse mundo que está perdido. Eu estava falando com um jovem, ele estava um pouco pelas bebidas. E eu falava para ele, daqui mais uns 2, 3 anos, você vai se envergonhar desta tua atitude. Aqueles que agora estão te vendo, e você embriagado, e você fazendo uso de bebida, Jesus Cristo não tem isso para a sua vida. Jesus Cristo, Ele quer uma vida de bênção, uma vida vitoriosa. O que é essa vida vitoriosa? É uma vida liberta. Nada vai te envergonhar, você não vai ficar com vergonha, porque a sua prática é viver os mandamentos do Senhor. A tua prática é dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Ele é a porta que te leva para o reino do céu. Mas é necessário renunciar, é necessário dar crédito à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no versículo 8, ainda de Lucas 15, fala da dracma perdida. Isso vai dizer para nós que essa dracma simbolizava 10 moedas. E aquela mulher, ela perde uma dessas moedas. E como estava num ambiente, perdeu algo pequeno, ela tinha que procurar, porque aquela moeda, ela tinha o valor de um dia de salário. E aquela mulher tinha que procurar aquela moeda, porque tinha valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então se perdeu, alguém perdeu algo, perdeu. Não foi como aquele que está no mundo ou vai para o mundo porque quer. Perdeu, aconteceu. Como o pastor perdeu a chave, pastor? Aqui, então ela procura,
né? Então nós temos que procurar falando do amor. É, Jesus, procurar a ovelha levando a palavra. É por aí. Que Jesus é o único caminho. Dizendo o amor dele por cada vida. É o amor do nosso Jesus Cristo por todos. Ele deu a sua própria vida. Ali nós sabemos, como o pastor diz aqui ontem, que muitos tentaram defender Jesus no momento que ele foi capturado para ir para a morte de cruz. Ele disse: não, deixa para ser consumado, para que nós pudéssemos entender que nós morreríamos e íamos ressuscitar, porque ele morreu no terceiro dia e ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que pregar a dracma até que ela foi achada, até que a palavra encontre, penetre no coração, dando entendimento de Jesus Cristo, dando entendimento que Ele é a luz do mundo, que Ele quer tirar o mundo de treva, do mundo de rebeldice, do mundo de prostituição. Ah, o momento que eu estou vivendo é tão bom, mas se você partir daqui sem Jesus Cristo, sem um encontro com um bom pastor que deu a vida por você, você vai para o inferno. É o caminho é esse, né? É o céu, o inferno. E se você partir embriagado com este mundo, não vai ter escapatória. Ah, eu vou pedir o azeite, aí não vai dar mais tempo. Eu vou tentar, eu vou orar mais um pouquinho, não vai dar tempo, porque a porta vai fechar e você vai ficar. Seja o nome do Senhor Jesus. O texto também fala no versículo 11, né, do filho pródigo. Aqui fala do filho, e ele quis aquilo que ele achava de Deus, não agradando o seu pai, a sua família morreu, o seu pai, no caso, a mãe morrer, para ele ter aqueles bens para ele. E ele pega, ele requer aquilo ali. Não, eu quero, porque eu quero, se fosse nos dias de hoje, eu quero viajar, eu quero conhecer outros países, eu quero andar conforme eu quero participar das festas desse mundo, e eu tenho meios, porque meu pai pode me dar, eu quero, e eu vou. O texto vai dizer que aquele pai não discute, aquele pai reparte aquilo que ele disse que queria, a parte que ele cabia, aquele pai vai Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então esse filho, ele quer sair da presença do pai, ele quer sair, e o papai diz que não é por força e nem por violência, e sim entendimento de que ele é o bom pastor. Ele deu a vida por nós, ele aceitou a proposta do pai de morrer, de pregar o evangelho, de ser aceitado, de ser zombado. Ele aceitou por amor de nós. Aleluia! Ele vai, libera aquele filho para ir, e ele vai, ele gasta absolutamente, ele gasta da forma, ele achava que estava bom, ele achava que estava bom. Louvado seja Deus. Eu vi uma palavra essa semana, né? Sobre procurar a dracma perdida. E eu falei: as minhas lá que estão perdidas não estão fora de ouvir a palavra. Eles ouvem a palavra de manhã, de tarde, de noite, mas não estão renunciando ao mundo, não estão renunciando à oferta do mundo, né? Se Jesus quer para eles não vão dar tempo, né? De acender a lamparina, de buscar azeite, de pedir misericórdia, de nada. Não precisam reclamar, porque tem ouvido a palavra de manhã, de tarde, de noite. Bem, eu lá que estou clamando pela vida deles. Meu Deus! Aleluia! No teu nome, Jesus! Então, Aleluia! por falta de conhecimento, eles não estão perdidos. Eles só não querem renunciar, né, para dar crédito ao bom pastor. Pela vida por eles. Glórias, Pai querido. São jovens ainda, né? Mais jovens do que nós, mas desde que nasceram eu sirvo ao Senhor e tenho pregado a palavra, como aí a irmã, né, o jovenzinho aí está lindo na presença, né? Se desviar, não é porque perdeu, e não foi pregado porque estava sem luz, tem luz, mas é porque
né, pastor? 15 para o mundo. A oferta do mundo, não dando crédito, né? Aquilo que o bom pastor passou. E aí o texto vai dizer para nós que o filho pródigo, depois que ele perde tudo, e ele não tem mais nada, que ele passa a trabalhar cuidando de corpos, ele sente desejo de comer ali a comida dos corpos. Ele lembra que na casa do pai ele já tinha tudo. Eu sempre digo, chamo a minha neta e digo para ela, olha, chegará um momento que você vai lembrar dos seus atos hoje, vai ter vergonha. Tem momentos que você vai bater, vai dar vergonha, porque o momento que você está vivendo hoje vai te parecer prazeroso, mas quando você chegar lá na frente e você tiver um encontro com um bom pastor, você vai ver quanta coisa feia eu fiz, porque cada um de nós os nossos feitos lá atrás e ver quanto tempo perdido longe de Jesus Cristo. Quantas vezes entramos na casa do Senhor, ouvimos um culto, né? E não demos crédito, não afastamos. Eu, a vez de jovenzinha, 14, 15 anos, naquele tempo tinha a casa da bênção, né? E eu ia lá, e meu pai ameaçava me bater, mas eu ia, graças a Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, né? Eu continuei buscando e ouvindo a palavra do Senhor, mas a gente teve um tempo que a gente pôde participar lá do mundo, né? E quantas vezes a gente pensa, meu Deus, misericórdia, né? De nós, né? Louvado seja Deus. Então a gente tem pregado. E esse filho, ele vê que ele tinha tudo já na casa do pai, ele tinha onde dormir, ele tinha alimento, ele tinha vestimenta, ele tinha os bens da presença ali do pai, e ele não deu crédito. É a vida vitoriosa que Deus. Nós temos essa vida vitoriosa. Quantas vezes, quando ele falava, né, o Senhor, ele prova aquele povo que saiu do Egito, deixando o faraó perseguir eles, para eles entenderem o poder de Deus. Deixa ele parado ali, né, para que o nome do Pai fosse glorificado. Muitas das vezes vem situação sobre a nossa vida, para poder nós darmos crédito, para nós orarmos mais, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, porque nós temos tudo na casa do Pai, né? E nós não temos que sair para viver as ofertas do mundo, aquelas ofertas que vão nos envergonhar, louvado seja Deus. E aqui esse jovem, esse filho pródigo, ele reconhece, ele volta e o pai o recebe. Louvado seja o nome do Senhor, porque aonde o filho pródigo tiver, aonde tiver a ovelha, aonde tiver a dracma perdida, papai está vendo todas as coisas, ele sabe aonde está, mas tem um processo de nós enviarmos a palavra. Estamos na casa, nós estamos como as 99, agora temos que levar para o perdido. Não para aquele que quis ir, ele quis ir, ele sabe, né, que como é viver na presença do Pai, no tempo certo, o Espírito Santo vai palestrar, ele vai mostrar, e o nosso Jesus Cristo, bom pastor, vai receber, né, com alegria, vai ser festa do céu, ele vai voltar para a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou me estender mais, né? Porque hoje, como eu disse, eu queria ficar quietinha para não piorar. Mas eu creio que o Senhor já vai me dar a minha vitória no decorrer dessa noite. E a minha vai ser só vitória para a honra e